Eu, cadê a N Praise aqui na casa? Eu, Isaac aqui na casa. Sempre eu falo cadê a N Praise aqui na casa. Mas o certo é falar Isaac aqui na casa, né? Então, firmão, vamos que vamos. Deixa eu falar. Mano, eu tava observando um negócio aqui. Já faz um tempo que eu observo, tá ligado? Mas o que acontece? Dá pra perceber isso agora aqui. Que agora não tem ninguém jogando. Tem os caras ali, ó, tipo, jogando. Tô aqui e hoje é um domingo, né? E aí dia de domingo, geralmente os caras jogam o fute deles, tira aquele lazer com os amigos e tal. Mais ou menos isso. Mas, mano, eu tava observando um barato que é muito louco. Vai vendo. Tá ligado o futebol? Ó, os caras tá jogando aqui e tal. Tem um time, tem o outro. São dois times opostos, não são? Isso, são dois times opostos. O que acontece? Esses dois times, como é oposto, um tem que ganhar do outro e tal, coisa assim, não é? E aí, tipo assim, ó, você tem, vamos supor, o time A e o time B, tá ligado? Pode ver, ó, você tem um time desse lado e um time do lado de lá. E depois, no segundo tempo, passa o time de cá pra cá e de cá pra lá. E aí, mano, o que eu tava percebendo um negócio? Que existe no futebol, em tudo. Claro, o ser humano sempre percebe isso, já desde pequeno, né? Existe um padrão no futebol. Tipo um padrão de um time oposto ao outro. E aí, um vence e um perde. Sempre assim. Tipo, nunca mudou, né? Ou até dá empate também às vezes. Mas aí, mano, eu lembro na época da escola, o que acontecia? Na época da escola, eu era um tipo de aluno que eu não conseguia copiar, fazer, tipo assim, as tarefas parado no meu lugar. Eu saía do meu lugar, aí ia lá pro fundo da sala de aula e ficava copiando a lição de lá. Só que como era muito distante da onde eu ficava na sala de aula pra lousa, tipo, era longe. E aí, o que acontecia? Eu tinha que chegar no meu lugar, que era no meio da sala assim, que era um lugar confortável pra minha vista não ficar doendo depois, tá ligado? Mas o que acontece? Aí foi, e eu percebia, mano, que quando eu ficava em pé, eu conseguia lidar melhor com estudo, conseguia entender a matéria, esses baratos assim. Só que tinha lá, quando eu ficava em pé e ia pro fundo da sala, tinha aquelas trocas de professor, geralmente 40 minutos cada aula. Eu acho que depois até aumentou também, não lembro. Aumentou, 45 minutos. Eu não lembro quanto que era cada minuto de aula, né? E aí cada professor que chegava, porque eu ia lá pro fundo da sala, em cada matéria, ele me colocava num lugar diferente. Um porque eu ficava lá no fundo e eu ficava perguntando pros meus colegas de sala o que tava lá, porque eu não via direito. Mas lá atrás eu conseguia lidar melhor. Embora eu fosse da turma do fundão, né? Mas eu conseguia lidar melhor lá atrás, porque eu entendia tudo melhor. Eu conseguia ter uma visão ampla, tá ligado? E aí, foi assim. Tipo, foi todas as séries. E aí foi também até a época que eu... Até a época que... Vou cortar aqui, porque tem uma música. Eu já coloco de volta, rapidão. Eu parei um pouquinho de gravar porque tava tocando uma música ali. Nós sabemos que atrapalha bastante. Mas o que acontecia? Aí como eu tava no fundo da sala, tipo assim, aí eu conseguia me desenvolver melhor, né? Eu me desenvolvia melhor no fundo da sala. Só que os professores não gostavam. Mandava eu ir pra diretoria, queria dar advertência. E sempre chamava a minha mãe pra ir na escola. Mas a minha mãe, ela nunca foi na escola. Aí meus irmãos, né, que são mais velhos, e aí eles iam e falavam pra mim não fazer aquilo. Aí eu tentava explicar
o porquê que eu ia pro fundo da sala. Só que eu ir pro fundo da sala era tipo assim, era um padrão. O que eu quero falar nesse vídeo? Sobre padrão. Eu consigo ver padrão em tudo, tipo assim. Eu lembro que na escola eu participei de um campeonato de xadrez. E aí a gente ganhou um e o outro ficamos em segundo. Porque tipo assim, eu não tava muito alinhado com minha dupla. A gente não tava muito alinhado. Embora fosse um cara da hora e a gente dava bem, tipo, pra fazer as coisas junto, mas a gente tava desalinhado naquela época. Aí perdemos e ficamos em segundo. Só que até mesmo no xadrez, eu percebi que no jogo existe um padrão que você tem que seguir. Se você consegue adivinhar o padrão da outra pessoa, é quando você consegue ganhar o jogo. É que nem eu mostrei agora. No futebol, existe o padrão ali. O time que entender o padrão do outro time é que vai se dar melhor e vai ganhar o jogo. Aí eu venho trazendo isso pra vida, porque o que acontece? A gente, como eu sempre falo, a gente faz uns vídeos aqui e eu percebi que em todos os meus vídeos eu falando de um tal assunto. Antes, o que era o tema do meu canal? Sempre foi. O tema do canal sempre foi falar sobre juventude e oferecer oportunidades para que jovens e pessoas que são usuários de entorpecente, adicto, possam sair e tal. E a gente tem que fazer o quê? Eu documento no canal aqui essa jornada e tal. Mas aí voltando a falar sobre o padrão, né? Aí eu percebi que existe um padrão. E aí depois disso eu também estava observando sobre as casas. Ó, você tem geralmente num prédio, né? Você tem o térreo. Aí claro, tem o fundamento, o térreo. Aí vai primeiro, segundo, terceiro, e quantos andares que tiver. E aí existe um padrão para ser feito isso. Só que aí eu percebi que o quê? Que na humanidade, ao decorrer da evolução da humanidade, toda vez que havia alguém que percebia os padrões, essa pessoa, mano, automaticamente era punida. Eu posso dar alguns exemplos, tipo assim, são vários, mas eu posso dar alguns exemplos, são 2 ou 3. O primeiro padrão foi o Galileu Galilei, tipo assim. E o segundo também, seguindo essa rota, eu percebi que era tipo assim, de perceber alguns padrões e algumas coisas. Tem pessoas que falam que, tipo assim, Isaac, você pensa muito, eu ouvi isso 3 vezes nesse ano. Tipo assim, foi do nada. Eu chego pra trocar ideia com as pessoas e tento ser bastante receptivo. Aí o que acontece? No mundo de hoje, as pessoas, o que acontece com elas? Elas querem falar do problema, que todo mundo tem problema delas, e não quer ouvir o que você tem pra falar. Eu acho que quando você não escuta a outra pessoa, você não consegue desenvolver um diálogo. Aconteceu algo legal essa semana, há uns dias atrás. Depois eu vou falar em outro vídeo talvez. Tava conversando eu e Johnny, que eu sempre falo do canal dele, vou tentar deixar aí na descrição. E o Júnior, que é do canal Caverna do Louco, né? Que o Johnny disse que é mais ou menos isso. Vou tentar deixar o link aqui. E o segundo nisso daí, que se assemelhava muito a mim, na linha de pensamento, era o Da Vinci, o Leonardo da Vinci. Ele começava a perceber vários padrões. E aí, tipo, quando você percebe padrões, que nem esses dois, são 2 exemplos. A gente sempre costumou falar assim que foguete não tem ré, né? E aí a SpaceX lá, porque quem leva o crédito é o Elon Musk, mas não foi ele que descobriu, foi a empresa dele. Ele é que nem aquele cara lá, Benjamin Franklin, que levava o crédito de tudo, sendo que ele não inventou nada, não criou nada. E aí, quando você percebe o padrão das coisas, pode olhar, eu vou mostrar aqui mais ou menos onde eu tô.
perto do Hospital Geral aqui, ó. Existe um padrão aqui, ó. Existe padrão na casa, existe padrão na árvore, padrão na empresa, o padrão na pessoa que tá no ponto de ônibus ali esperando. Porque quando eu falo de padrão é o quê? A pessoa que tá no ponto de ônibus, ela vai esperar que o ônibus chegue, pegue ela, ele vai levar ela pro destino que ela vai ficar, não é? Mas aí, o padrão do motorista é o quê? Ele parando em ponto, ainda mais que hoje é domingo e a passagem está de graça. É um padrão estabelecido em todos os domingos. E aí, as pessoas vão descendo nos seus pontos, vão pro seu destino. O padrão do motorista é ter que pegar a gente e levar a gente. No dia inteiro ele vai fazer isso, no decorrer do serviço dele, do trabalho dele. E aí, a gente, quando quebra padrões, é punido. É o que eu tava falando agora mais cedo. Eu já percebi, cara, a gente sempre que quebra um tipo de padrão, é punido. Ó, o padrão do ser humano é o quê? O ser humano nasce, aí é criança, depois jovem, aí cresce, aí se reproduz, é um padrão. Aí, tipo, arranja um trampo primeiro, né, se reproduz, e aí depois envelhece e morre. Só que, mano, eu não sei o porquê que acontece com a minha cabeça. Tipo assim, eu acho que nem precisava de uma explicação. Só que eu vejo tudo de uma forma diferente. Tipo assim, eu percebo o padrão da coisa, de qualquer coisa. E aí, eu sei que existe diversas formas de você ganhar. Tem um jogo que eu jogo muito. Eu gosto muito de jogar o jogo Minecraft, né? Eu jogo a versão Java. E aí, no começo do jogo é parecido com o padrão que tem na vida. Que você vai lá, aí você começa o jogo, né? Tem que pegar madeira, fazer uma casa de madeira. Aí depois de fazer a casa de madeira você tem que procurar pedra. E depois você procura ferro. Nesse inteirinho de tempo aí, você vai fazendo tudo aquilo, espada, picareta, enxada, tudo que você precisa ali. Depois, claro, depois de você procurar pedra, você vai procurar ferro, fazer armadura de ferro. Antes da armadura de ferro, você pode fazer a armadura de couro, que é com antigamente, né? Quando eu jogava mais antigamente, com a pele de vaca. Hoje em dia tem outras coisas. Agora colocaram até cobre no jogo, de um tempo pra cá. Mudaram um pouco o padrão. Mas aí eu sei que quando eu inicio, eu já começo com um padrão diferente desse padrão. Tipo assim, eu posso pegar a madeira, fazer a casa de madeira, mas posso também fazer de terra. E aí, tipo ali, por exemplo ali, você não é punido em relação a isso. Mas na vida real você é punido. Mano, pode parecer loucura o que eu tô falando aqui. Tipo, mano, é muita viagem da minha cabeça. Porque todos os vídeos meus são insights que eu vou tendo assim, e vou relatando e trocando ideia. Tipo, sempre trocando ideia sobre esses assuntos. Mas existe, mano, um padrão para todas as coisas. Em tudo existe um padrão. Só que as pessoas não percebem, tipo, esse padrão, ou não quer perceber, tudo bem? E às vezes não é nem porque não quer perceber. Eu acredito que, tipo assim, a gente na correria do dia a dia de trabalho, de escola, de estudo e tudo, parece que tudo isso foi feito para que a gente não percebesse o padrão. Por quê? O meu assunto é o quê? Quando você percebe o padrão, aí você vence o jogo. E isso é muito louco, tá ligado? Mas, mano, você que chegou até aqui, curte, comenta, compartilha. Eu não vou nem editar esse vídeo porque foi a ideia que eu tive linearmente assim. E é mais ou menos isso. Percebe uma coisa, a gente precisa quebrar os padrões, tá ligado?